Olá, meu querido, que bom estarmos juntos novamente. Hoje vamos estudar um tema importantíssimo do assunto geral da semana, que é o drama da paixão. Hoje estudaremos sobre Judas, o beijo da morte. Vamos orar? Grande e poderoso Deus. Ao estudarmos esse assunto, esse tema tão importante, fale conosco através do Espírito Santo. Nos ajude a entender e, compreendendo, nos ajude a tirar lições preciosas e dessas lições a viver em harmonia com tua vontade, como tantos que assim o fizeram e ainda estão fazendo e muitos que vão fazer. Tomaram a postura ao lado da verdade, ao lado do Senhor Jesus e viver em harmonia com seus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como já disse, o tema é Judas, o beijo da morte. Judas Iscariotes é o mais conhecido e notório discípulo de Jesus Cristo. Mas conhecido e notório pela razão negativa, infelizmente. Conhecido na arte, literatura, política e história por seu ato de traição. Judas apresenta o mais colossal e funesto exemplo de rejeição da graça divina. Seu nome é uma variação de Judá, que significa o Senhor guia, mas o irônico é que em Judas encontramos a demonstração de alguém diretamente guiado pelo diabo. Seu sobrenome ou alcunha, Iscariotes, era uma indicação de sua procedência. Criote, que é uma pequena vila de Judá, no sul da Judéia. Josué 15, 25 fala sobre isso. Literalmente, Judas, então, era o homem de Criote. O homem de Criote, de onde vem esse apelido Judas o Iscariote. Quem era Judas? Primeiro, nós sabemos pouco sobre ele. Além do nome, do lugar de procedência e o nome de seu pai, Simão, João 6,71 fala isso. Judas era o único discípulo procedente da Judéia, o que pode ter lhe dado certa preeminência entre os demais discípulos. Todos vindos da Galileia, pescadores ou camponeses, pessoas simples. Em segundo lugar, também não sabemos os detalhes de seu chamado. Como os outros, ele ouviu o chamado de Jesus e participou do seu ministério. Permaneceu com Jesus quando outros deixaram de andar com ele. João 6, 66, 67. Talvez Judas fosse um zelote, um patriota que sonhava com a libertação do domínio de Roma. Progressivamente, o câncer da traição enraizou-se em sua vida. E a verdade, quando não santifica, ela endurece o coração, levando o coração de Judas a ser empedernido, como essas pedras, diríamos, de ferro, pedras, granito, duras. Judas representa o mais colossal e funesto exemplo de rejeição da graça salvadora, da graça de Cristo. Ele foi impressionado pelo ministério de Jesus, seu carisma e poder de atração levaram Judas a admirar esse mestre. Em associação com Jesus, teve inicialmente o desejo de ser transformado, chegou a amar o Senhor. Por outro lado, queridos, Judas era vítima da ganância e de uma agenda pessoal de riqueza e posição.
O Salvador leu o coração de Judas, viu a profundeza de sua iniquidade, buscou alcançá-lo, investiu nele. E a escritora Ellen White diz que ele investiu em Judas mais do que nos outros, porque via as intenções más de seu coração e procurou trabalhá-las. Mas Judas tornou-se um traidor. Tornou-se uma pedra de tropeço para os outros discípulos. E progressivamente, o câncer da traição, como mencionei, enraizou-se em sua vida. E a verdade, quando não santifica, ela endurece. Judas, com milhões de outros, ao longo da história do Evangelho, ele frustrou as intenções e esforços divinos. Chegou a amar o Senhor. Por outro lado, Judas era vítima da ganância e de uma agenda pessoal de riqueza e posição. E tão somente isso é que lhe interessava. Pergunta agora, meu querido, você que me ouve, você que me escuta nesse momento, o que está tendo primazia na agenda, na nossa agenda pessoal, nos nossos planos, para o momento e para o futuro? Por outro lado, era vítima da ganância e de uma agenda pessoal de riqueza e posição, era o que interessava a ele. Mesmo na igreja, ele estava maquinando como ia ganhar mais dinheiro, o que ele ia fazer diante do grupo para levar vantagem. Esse era o Judas Iscariotes. E agora pergunto, Judas era culpado ou era inocente? Para muitos, Judas apenas cumpre um papel profético. Nós devemos entender que a profecia da traição está baseada na paciência divina, não em predestinação. Judas não é inocente de sua culpa. Ele é descrito pelos autores dos evangelhos canônicos e pelo próprio Jesus como culpado por aquilo que fez. Suas escolhas determinaram sua trajetória e trágico desfecho, como sabemos. Ele permitiu que Satanás dominasse seu coração, João 13, 27. E Atos 1, 18 refere-se à iniquidade do seu coração, que ele deixou brotar e dar frutos. Consistentemente, ele rejeitou a oferta divina e seguiu sua agenda. Ninguém o forçou a isso, foi uma escolha bem pessoal dele. Consistentemente, então, ele decidiu. Ninguém o forçou a se tornar o traidor. Na realidade, vemos ali uma vitória do diabo. Pela cronologia dos evangelhos, a ação traidora de Judas se aprofunda na terça-feira da última semana de Jesus, depois do jantar na casa de Simão, aquele leproso, Mateus 26, 6 a 12. Judas combina os detalhes com os inimigos de Cristo. Na quinta-feira, depois da ceia, ele leva os guardas do templo ao local onde Jesus estava no Getsêmani. Ele o identifica com a senha combinada, o beijo. Aquele a quem eu beijar é este, um sinal de amizade e de amor. O beijo de Judas torna-se o mais famoso beijo da história. Aquele era o beijo da morte, não a morte de Jesus Cristo, mas a morte de Judas, o beijo da morte. Ele deu o beijo da morte naquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A resposta de Jesus, Mateus 26, 50, é extraordinária. Quando ele vem para beijá-lo, Jesus diz: amigo, para que vieste? Mesmo nessa hora difícil, terrível, a hora da traição, do beijo da traição, Jesus o chama de amigo. Jesus, em sua visão profética, certamente anteviu todo o drama
que cercaria a vida e a morte de Judas. Seu remorso, a devolução do dinheiro, preço da traição, a frieza e indiferença dos principais, dos judeus, sacerdotes, e por fim o desespero que o levou ao suicídio. Suas escolhas determinaram a sua trajetória e tragédia. Judas certamente percebeu o sagrado em Jesus. O sagrado e a consciência de Deus ainda nos incomodam, deixando-nos apenas duas alternativas: aceitá-lo ou virar-lhe as costas. Jesus tentou despertá-lo. A desobediência gera incredulidade, não o contrário, e produz uma blindagem ao redor daqueles que rejeitam ao Senhor. O homem de Criote tornou-se o apóstolo das trevas. Lucas e Mateus, eles enfatizam a ganância de Judas. Então a traição foi por ganância, foi por dinheiro, foi por ganhar aquelas migalhas. O primeiro evangelho menciona o preço da barganha, 30 moedas, o valor de um escravo. Foi por esse preço que aquele que veio libertar os homens de seus pecados e mazelas foi avaliado e vendido por Judas Iscariotes. Mateus 27, 9 e 10. E Zacarias havia profetizado, Zacarias 11, 13. O preço da traição, o preço que venderiam Jesus. João coloca em maior destaque que Judas age sob direta influência do diabo. João 6, 70 e 71. Marcos enfatiza o fato de que Judas era um dos 12, o que parece tornar sua conduta um monstruoso e inexplicável mistério, tão próximo de Jesus e tão longe dele ao mesmo tempo. Concluindo, queridos, o que podemos aprender de Judas? Podemos nos aproximar de Cristo em profissão de serviço, ou simular submissão a ele, sem que isso não passe de uma farsa. A traição de pretensos amigos não impedirá os planos divinos, que no fim se cumprirão e triunfarão soberanamente. Judas esteve próximo de Cristo, ouviu-lhe os sermões e ensinos, presenciou seus milagres, mas seu coração tornou-se, pela contínua rejeição, endurecido como um pedaço de granito. Ele permaneceu descrente e Jesus não pôde alcançá-lo. A história de Judas apresenta uma gélida mensagem. No coração de Judas estavam idolatrias que não foram curadas, que ele carregou durante todo o tempo, os 3 anos e meio que conviveu com Jesus. Como Judas, nossas escolhas ou rejeição de Jesus Cristo indica as duas alternativas possíveis: Cristo ou crise, Cristo ou caos. É a escolha que cada um de nós tem de fazer e terá que fazer. Lembram quando Pilatos estava para decidir entre Barrabás e Jesus? O que ele disse? Que farei de Jesus chamado Cristo? Esta é uma pergunta para ti e para mim responderão. Que farei de Jesus chamado Cristo? Judas não soube o que fazer. Os outros apóstolos, sim. Diz John Bunyan, mesmo nas portas do céu, encontra-se um desvio que conduz às profundezas da perdição. Quer dizer, pergunta a você, e a pergunta é para mim também: que farei de Jesus chamado Cristo? Que Deus nos ajude a escolher meu Salvador pessoal. Que farei de Jesus? Meu Salvador pessoal. Que Deus abençoe você e a sua família. E amanhã um novo tema. Naquela noite a sombra cresceu, um coração se perdeu no que escolheu
Por 30 moedas vendeu o Senhor, o amigo fiel foi entregue à dor. Um beijo marcou o fim da ilusão, mas não apagou tua compaixão. Traído por quem caminhava ao teu lado,